Irmãos, antes de nós passarmos ao tempo de ministração da palavra, queria aproveitar e justificar a ausência do pastor Tiago, que hoje prega na Igreja Presbiteriana de Vila Americana, que faz aniversário, por isso ele não está aqui conosco. O pastor Patrick se encontra em período de férias, nos próximos 15 dias, e logo retorna conosco também. Mas eu fui privilegiado de alguma forma, porque estou bem acompanhado aqui na frente, né? Presbítero Paulo, presbítero Clayton estão aqui junto comigo também. Obrigado pela companhia, parceria de vocês. Quero convidar você a abrir comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 5, onde nós leremos um trecho do Evangelho que narra duas histórias em uma. Enquanto uma acontecia, outra acontece junto, mas elas se comunicam muito bem no que diz respeito àquilo que ensinam. Marcos capítulo 5, versículos 21 a 43. Marcos 5, 21 a 43. Eu peço que você preste bastante atenção nessa leitura que eu farei, nessa história aqui narrada, história que aconteceu há pouco mais de 2000 anos atrás, quando o Senhor Jesus caminhava sobre a terra, no meio dos homens. E diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre de seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em voz alta. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talitá cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós lemos a sua palavra e cremos que o Senhor, pelo seu Santo Espírito, tem poder, pela sua palavra, de ministrar, transformar, agir nos nossos corações e nas nossas mentes, para que sejamos desafiados naquele momento. Enquanto aquela mulher, por 12 anos, não pôde viver a sua vida, aquela menina que começava agora e começaria agora a viver a sua vida, tem a sua vida interrompida pela doença que a assolou. Veja que esse sofrimento todo
fez com que um gastasse dinheiro com médicos, outro recorresse com certeza também a médicos e tratamentos, mas no final das contas, os dois se achegaram aos pés de Jesus. Eles reconhecem que só um pode curar, só um pode fazer todas as coisas novas, só um pode mudar e transformar a situação de sofrimento em situação de paz e dizer: você está livre do seu sofrimento, como Jesus disse para aquela mulher. É curioso que no versículo 22 nós vemos Jairo prostrando-se diante de Jesus. Mais adiante, nós vemos no versículo 33 a mulher prostrando-se aos pés de Jesus. A primeira lição que eu quero que você se lembre junto comigo, que esse texto pode nos ensinar, é que em tempos de sofrimento, de perigo, de dor, de doença, nós só podemos recorrer a uma pessoa. Só tem um lugar que nós podemos visitar, e não é o hospital, não é a casa de um amigo que pode nos aconselhar, não é nem mesmo o gabinete pastoral, mas é a presença de Jesus. É a Jesus que nós devemos recorrer. O nosso primeiro recurso diante de uma dor de cabeça, ou diante de um luto profundo, deve ser a presença de Jesus. E nós devemos nos achegar a Ele, não de qualquer forma, mas nos achegarmos a Ele com fé. Só Jesus tem resposta para todo o sofrimento humano. Só Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Só Jesus pode curar as dores do corpo, mas também as dores da alma, as dores do coração, as perturbações da mente. Só Ele pode fazer isso. Vá a Jesus. Se você vive ou passa por situações de sofrimento ou por um período de grande sofrimento, corra para Jesus. Antes de qualquer coisa, corra para Jesus. A gente sabe disso, não é verdade? Acredito que eu não esteja falando muita novidade para a maioria dos irmãos, se não todos. Mas na verdade, quando as situações de perigo acontecem, a gente pensa em tudo, menos em Jesus. A gente quer resolver com nossas mãos, a gente quer dar um jeito de saber que médico que é o melhor, a gente quer dar um jeito de resolver com um conhecimento de psicologia, filosofia, e tudo isso pode ser muito bom, se Jesus estiver à frente de todas essas coisas. A nossa primeira atitude devia ser se prostrar aos pés de Jesus e dizer: Senhor, só o Senhor pode intervir e ajudar nessa situação. E seja por meios ordinários ou extraordinários, só Jesus pode trazer resposta para o nosso sofrimento. Se é através de uma conversa que restaura a paz, ou de um tratamento médico que restaura a saúde, ou seja através de uma cura milagrosa, é só Jesus que pode intervir e fazer. Mas ele fala que, o texto nos ensina que não basta apenas se achegar, mas existe uma forma maravilhosa de se achegar aos pés de Jesus. É com fé. Jesus diz para aquela mulher: a tua fé te salvou, te curou. A sua fé, a fé é o quê? É a certeza de coisas que não vemos. A convicção de coisas que a gente não consegue palpar com as nossas mãos, mas cremos, pela confiança que temos no poder de Deus, que elas vão acontecer. É poder constatar o impossível, apesar de parecer impossível, porque nós cremos no que o poder de Deus é capaz de fazer, e que não há barreiras grandes demais para que a sua mão possa agir. Ter fé é apostar não a primeira, não a maior parte, mas todas as nossas fichas, todas as nossas esperanças no poder que Deus tem de realizar e transformar toda e qualquer situação de sofrimento em situação de paz, de cura, de libertação, de equilíbrio restaurado. A mulher já tinha gastado dinheiro, Jairo também já tinha provavelmente recorrido, mas é só Jesus que traz a resposta definitiva. Creia, não há nada que seja grande demais para Jesus. Se aproxime de Jesus, mas se aproxime com fé. E a fé implica em descanso, porque se eu tenho certeza, eu tenho convicção, que é a definição que a Bíblia dá de fé, é convicção de coisas que se esperam, de coisas que não se veem. Se eu tenho convicção daquilo que eu não posso ver por causa do poder de Deus, eu não preciso mais andar ansioso com aquela situação
de sofrimento. Eu não preciso mais ficar preocupado, angustiado com aquilo que é problema e sofrimento, mas eu posso confiar, descansar, que o Deus da minha salvação, o Deus Todo-Poderoso, está administrando tudo no tempo perfeito, cuidando de todas as coisas, e nada vai ficar despercebido aos olhos do Deus Todo-Poderoso. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas há algo de maravilhoso também nessa aproximação. É o fato de que a resposta de Cristo não é uma resposta genérica, não é uma resposta alienada, como se ele fizesse um milagre por atacado, mas Jesus sempre se preocupa em relacionar-se pessoalmente com aqueles com quem ele se envolve. Hoje pela manhã, se você estava aqui ou se você acompanhou pela internet, o pastor Tiago narrou para a gente a história do centurião que recorre a Jesus. E é curioso, porque aquele centurião ele nunca se encontra com Jesus, mas ainda assim há um envolvimento personalizado ou pessoalizado da parte de Cristo para com aquela situação. Ainda que aquele homem diz, Senhor, eu sei que se o Senhor só falar, daí onde o Senhor está, não precisa chegar perto para que o meu servo seja curado. Se o Senhor der ordem, mesmo à distância, o seu poder alcança qualquer distância e transforma. E o homem de fato é curado a longa distância de Jesus. Mas Jesus ainda assim se envolve, ele vai em direção à casa do centurião, assim como ele vai em direção à casa de Jairo. Assim como no meio da multidão ele quer saber quem me tocou. Se pronuncie quem me tocou. Jesus se envolve pessoalmente com a nossa causa. Ele não olha para o nosso sofrimento como mais um sofrimento de uma humanidade sofrida, mas ele visita a nossa situação particularmente. Ele nos chamou sim para ser povo dele, mas isso não quer dizer que ele nos trata como um amontoado de pessoas, e que ele derrama um balde de cura e bênção para que ele não tenha que se preocupar demais. Se você já assistiu o filme O Todo-Poderoso, no momento em que aquele homem assume o lugar de Deus, que é a proposta que o filme faz, ele começa a receber lá pelo computador uma quantidade inúmera de orações, e ele fala, meu Deus, é muita coisa para responder. E o que ele faz? Uma resposta automática para todos. Ele manda sim para todo mundo. E a tragédia está instaurada. Porque tem gente que pede coisa egoísta. Tem gente que pede coisa boa. Mas Jesus não faz assim. Ele não dá um sim geral, mas ele visita a situação de cada um. Ele quer saber quem foi que tocou ele. Para quem foi liberado o poder dele. Quem foi que provou de cura. É na casa de quem que Jesus precisa ir para curar. Jesus vai. Ele entra no quarto e pega a menina pela mão para tirá-la da situação de morte. Deus ministra a cura pessoalmente. Deus se importa pessoalmente com os nossos problemas, porque Ele se envolve com a gente pessoalmente. Ele é um Deus de relacionamento e Ele faz isso com cada um de nós. Ele nos conhece pelo nome, sabe toda a nossa história, passado, presente e futuro. Sabe quais são as dores que estão escondidas no nosso coração, aquelas que a gente mesmo não consegue expressar ainda, que a gente não consegue dar nome, definir, o Senhor sabe. Ele conhece e Ele visita. E é interessante que o envolvimento dele é tão pessoal que ele não faz dessas curas um espetáculo. A mulher foi sim curada no meio da multidão, mas por força dessa própria circunstância. Porque quando Jesus tem oportunidade, ele separa alguns de seus discípulos e vai até a casa de Jairo. E mesmo dentro da casa, quando ele encontra um monte de pessoas chorando, ele separa os seus discípulos, o pai e a mãe, e num lugar privado, ele cura a menina. Jesus não está interessado em impressionar a multidão, em dar um grande show, mas ele se preocupa com o bem-estar de cada um e cuida do seu povo como seu rebanho precioso. Jesus estava mais interessado que aquela menina tivesse uma boa recuperação do que o seu nome fosse de fato notório e as pessoas dissessem, olha só o que esse Jesus faz. Até porque o alvoroço já estava muito bem causado. Mas por vezes a gente vai ver nos evangelhos Jesus dizendo, não fale nada, assim como ele fala nessa situação, ainda não é o tempo. Porque a preocupação de Jesus não é popularidade, mas é agir com poder e graça na vida daqueles a quem ele chama para serem seus. Agir pessoalmente para trazer cura em situações específicas de cada um de nós.
Jesus requer de nós uma fé pessoal e amadurecida também. Uma fé profunda, ousada, confiante, não de quem se aperta no meio de uma multidão, mas de quem se destaca no meio da multidão pela sua fé aplicada, que se aproxima de Jesus. O envolvimento de Jesus é tão pessoal que mesmo em meio a pessoas esbarrando, ele quer destacar quem foi aquela que tocou ele com grande fé. Jesus se importa com o seu sofrimento individualmente. E ele visita a sua casa e te toma pela mão e diz: levanta, sai da situação de morte e de sofrimento. Você pode ser curado pela palavra do Senhor Jesus. Isso nos leva a uma terceira lição, de que não existe dificuldade que seja grande demais para o poder de Deus. Como a gente já disse aqui, essa mulher sofria por 12 anos. Muitos médicos, muitos tratamentos, muito dinheiro investido. Caso perdido aos olhos de todos. Uma mulher que vai escondida porque a multidão não podia notá-la, afinal ela era impura, ela não podia tocar nas pessoas, ela não podia tocar num profeta, ela não podia se misturar. Mas Jesus faz aquilo que parece impossível. Não tem dor grande demais. Não tem sofrimento complicado demais. Não existe caso perdido nas mãos de Jesus, que é o dono da vida e da morte, que é o rei sobre todas as coisas. Não existe jovem que morreu cedo demais, doença grave demais, que ele não olhe e diga: o quê? Ela está só dormindo. Aquela jovem não estava só dormindo, ela estava de fato morta. O que Jesus quer deixar claro aqui é que para o dono da vida e da morte, é como despertar de um sono, praticar um milagre como esses. Não é difícil demais para o nosso Deus levantar alguém da morte. Isso não é difícil demais, levantar alguém da morte. Não é difícil Ele livrar a gente de nenhum tipo de sofrimento em vida também. E eu não falo isso de forma figurada, não. Falo de forma direta, porque a palavra fala para a gente de forma direta. Não existe doença complicada demais. Não existe trauma grande demais. Não existe história complicada demais em que Jesus coloque a sua mão e as coisas não possam ser totalmente transformadas, viradas totalmente ao inverso, daquilo que era perturbação, se tornar paz completa e total. E o mais interessante é que o poder de Jesus é tão grande, que mesmo essa mulher sendo impura, considerada impura pela lei, Jesus não se torna, não é maculado pelo toque dessa mulher. Mas ao inverso disso, o seu poder é tão imenso que ele irradia, transborda sobre a vida dessa mulher e ela é curada. A ideia não é que quando uma pessoa impura toca Jesus, o torna impuro, mas qualquer impuro que se aproxime de Jesus, eu e você impuros, que nos aproximamos de Jesus, ao tocá-lo, ao provar da sua presença, ao vislumbrarmos a sua face, o seu toque de vida sobre nós, nós que somos purificados pelo seu poder. Um profeta, um homem do Senhor, também não podia tocar mortos. E da mesma forma, Jesus não se torna impuro quando ele pega na mão daquela menina, que já era uma pessoa morta. Mas é ele, a sua vida, que inunda o corpo daquela jovem e devolve para ela verdadeira vida. Dá a ela a possibilidade de viver a partir dos seus 12 anos tudo aquilo que ela poderia viver, tudo aquilo que uma jovem desejaria viver e que seus pais desejariam que ela vivesse também. A restauração de Jesus a partir do seu poder é perfeita, é completa, porque não existe nada que é complicado demais para o poder imenso de Deus, infinito, eterno, grandioso. A última lição que eu quero trazer aqui para os irmãos, lembrando da primeira delas, recorra a Jesus, mas recorra a Ele com grande fé. A segunda, Jesus se preocupa e se envolve pessoalmente com cada um dos nossos problemas e sofrimentos. A terceira é que não existe nenhuma dificuldade grande demais para o poder de Deus, para o poder de Cristo Jesus. A última diz para nós que Jesus não se importa com aquilo que a multidão, com aquilo que a maioria diz ou faz. Perceba que muita gente estava perto de Jesus, inclusive os seus discípulos, e até por eles, que já andavam com Jesus, ele é reprovado.
Jesus, que absurdo é esse o Senhor perguntar quem é que te tocou no meio da multidão se tem tanta gente aqui? É uma reprovação que eles fazem. Eles estão duvidando do que Jesus está perguntando, ou no mínimo achando muito esquisito que Jesus faça esse tipo de pergunta. Jesus não se importa, ele não se deixa influenciar se a maioria das pessoas diz que aquilo que ele está fazendo é insano, é fora do comum, porque a sabedoria de Deus é mesmo loucura para os homens. Jesus sabe quem ele é, e a sua identidade não é abalada por aquilo que as pessoas falam. Jesus não se importa quando ele chega na casa e diz, a menina está dormindo, e as pessoas riem dele. Observe que quando ele chega, ele fala que ele ouve som de choro. Mas quando ele fala, as pessoas deixam de chorar para debochar de Jesus, rir de Jesus. Mas ele não se abala por aquilo que a maioria diz. A maioria diz, hoje, que é normal andar ansioso. Afinal, quem não trabalha bastante? Quem não tem muitas preocupações? A gente até romantiza as doenças, os transtornos da mente. Muita gente está romantizando por aí. A maioria diz, a multidão diz, que é bobagem acreditar em um Deus que você não vê, quando tem a ciência que pode responder todas as nossas dúvidas e necessidades. E a ciência só é ciência por causa de Cristo Jesus. Ela é válida para nós, porque primeiro Jesus é válido para nós. A multidão diz por aí que o sobrenatural de Deus é bobagem. A gente precisa ter o pé no chão. E é verdade, a gente precisa ter o pé no chão. Tem muita gente vivendo loucura por aí. Mas Deus nunca negou que o seu poder é extraordinário e faz coisas extraordinárias. A multidão vai dizer por aí que você é um caso perdido. A sua situação é complexa demais. Você é muito problemático e difícil. Mas eu te convido a agir como Jesus, imitá-lo e desprezar aquilo que a multidão diz. Fique com a verdade imutável da palavra. A multidão diz uma coisa hoje, mas amanhã vai dizer outra. E depois de amanhã, outra ainda. Mas Deus sempre disse as mesmas coisas. E as verdades dele são eternas, elas nunca mudam. O seu poder nunca mudou, não diminuiu. E continua operando milagres e maravilhas no meio do seu povo. Jesus permanece firme, independente do riso ou da indignação da multidão. Mesmo daqueles que são mais próximos deles. Se você tem ouvido de pessoas muito próximas, de quem você ama, confia, coisas que questionam o poder de Deus e a palavra de Deus. Por mais que você ame essa pessoa, fique com o poder de Deus e a palavra de Deus. Essa é a verdade que não muda. Não importa se a menina já está morta. O Senhor Jesus pode tomá-la pela mão e levantá-la e conceder a ela vida nova. Não importa se já faz 12, 15, 30, 50 anos que você tem um sofrimento que você carrega no coração e na sua vida. O Senhor pode curá-lo com apenas um toque poderoso da sua mão, do seu poder, pelo seu Santo Espírito. As pessoas podem zombar e desprezar de você, mas se você crer, se achegar a Cristo com fé, saber que Ele se envolve pessoalmente e se envolver pessoalmente com Ele também, crer que o seu poder é grande o suficiente e extrapola o tamanho das nossas dificuldades e sofrimentos, você com certeza vai provar de coisas maravilhosas na presença de Deus. Eu quero desafiar você a fazer isso agora, para que essa mensagem não fique num tom abstrato ou num tom de que é verdade, Deus cura, que bênção, vou voltar para minha casa. Eu quero convidar você a colocar diante do Senhor nessa hora o sofrimento que você tem. Ou se você lembra de alguém que passa por um sofrimento profundo, eu convido você a prostrar-se diante de Jesus e dizer, Senhor Jesus, cura, alivia, liberta aqueles que sofrem. Me liberta, me cura, me alivia nessa hora. Porque o nosso Deus não está preso na história bíblica, mas Ele é vivo e está aqui com a gente. E hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor, que nos faz lembrar da vida de Cristo presente aqui, em nós, atuando em nós. Quando nós comemos do pão, quando nós bebemos do cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, mas também celebrando a sua vida e dizendo, Ele continua aqui, o seu corpo é partilhado conosco e nos nutre, a sua presença nos alimenta e Ele continua operando maravilhas, milagres,
curas no meio de nós. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar agora para que o Senhor intervenha nas nossas vidas, trazendo verdadeira cura e libertação, seja qual for, seja o tempo que for que você sofre, seja qual dificuldade for, até mesmo de morte, que o Senhor traga libertação para mim e para a sua vida. Deus, nós estamos diante de Ti e queremos colocar, Senhor, as nossas vidas no Teu altar. Queremos aqui, ó Deus, clamar desesperadamente pelo Seu auxílio. Não tem nada que alguém possa fazer por nós diante desse sofrimento que nós enfrentamos, diante de doenças que são enfrentadas, diante de pecados que nos assolam e que nós lutamos contra e também nos entristecem, ó Deus. Mas só o Senhor tem resposta. Para onde nós iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Nós nos achegamos a Ti. Clamamos pelo Seu poder manifesto aqui nessa noite. Pai, ministra cura, libertação. Liberta, Senhor, de dores e sofrimentos, da mente, do coração, da alma, do corpo, ó Deus. Cura mesmo de doenças físicas, emocionais, espirituais. Traz verdadeira cura. Aquilo que cada um está trazendo à sua mente nessa hora, que o Senhor visite pessoalmente a mente e o coração de cada um, derramando do Seu poder, manifestando do Seu Santo Espírito sobre nós, sobre a Tua igreja e trazendo coisas novas para a nossa vida, ó Pai querido, distante daquilo que é sofrimento e mal. Que o Senhor, ao alcançar cada coração, encontre um coração cheio de fé, que confia plenamente no Seu poder, que crê que o Senhor Jesus pode sim operar, que não fechou os olhos e orou só porque o pastor mandou, mas porque tem convicção que crê em um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, dono da vida e da morte, que pode curar, libertar, aliviar todo cansaço, dor e sofrimento nessa noite. Trabalhe nos nossos corações. E agora, no tempo que nós vamos provar, tomar da ceia do Senhor, que seja tempo de verdadeira comunhão com o Senhor, que o Senhor continue ministrando sobre nós, cura para as nossas almas, cura para a nossa vida. Assim como a filha de Jairo foi tomada pela mão, que o Senhor tome cada um de nós pela mão. E que nós possamos tomar nas mãos uns dos outros também, encontrar uns nos outros irmãos, fraternos de caminhada, pessoas em quem nós podemos contar, confiar, abraçar, sentimos o consolo de Cristo Jesus através da vida um dos outros também, como igreja de Cristo, que nós possamos perseguir com fé a presença de Jesus, que nos cura todos os dias. E se hoje formos curados e amanhã novos problemas se apresentarem, que a nossa primeira atitude seja prostrar-nos na presença de Jesus, antes da medicação, antes do conselho, antes do ombro amigo, antes da pesquisa na internet para ver como resolve, que nós possamos nos ajoelhar na presença de Deus e clamar pelo Seu socorro em todo o tempo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Quero